dia, muito bom dia. Hoje, domingo, dia 20 de julho de 2025, estamos encerrando o estudo da carta de Paulo aos Romanos. Hoje conversaremos sobre o capítulo 16, o último capítulo dessa carta de Paulo aos Romanos. Salvo engano, hoje é o nosso 22º encontro, salvo engano. Então foram 22 encontros, 22 semanas, algumas, digamos, intercaladas, e que ficamos conversando sobre a carta de Paulo aos Romanos. E hoje vamos para o capítulo 16 dessa carta de Paulo aos Romanos, para conversarmos justamente sobre essas saudações finais que o apóstolo Paulo coloca aqui na sua carta, né? É uma saudação bem interessante. Ele agradece a muitas pessoas, saúda a muitas pessoas. Então, nesse capítulo 16, por uma questão exegética, nós temos a recomendação que Paulo faz aos romanos, à igreja de Roma, à eclesia de Roma, para receber a Febe. Depois ele faz saudações pessoais, deixa algumas admoestações, faz saudações um pouco mais específicas e depois temos uma doxologia, por assim dizer. Essa é a estrutura do capítulo 16. E ele começa aqui, né, já no versículo 1, 2, deixando um recado, ou melhor, apresentando a portadora da carta aos romanos. Ele diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Cencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo de que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Aqui Paulo faz, então, uma recomendação, né? Ele recomenda à igreja, à eclesia de Roma, que recebesse a Febe, né? Febe aqui, uma mulher, presume-se que foi a portadora da carta, aquela que pegou a carta das mãos de Paulo e a levou para Roma. E ele diz aqui que ela servia à igreja de Cencreia. Cencreia é um porto, era onde ficava o porto de Corinto. Então pressupõe que Febe era companheira de Paulo em Corinto e foi aquela responsável por levar a carta a Roma. Então ela embarcou de Corinto para Roma, levando essa carta, sendo a portadora dessa carta. Vejamos que aqui a estrutura paulina, a estrutura do cristianismo, não fazia muita separação entre homem e mulher. Todos podiam servir ao Cristo. Tanto que a portadora da carta é Febe. E há um detalhe, aqui ele diz que está servindo. Essa expressão que está servindo, eu tomei o cuidado de olhar o texto grego. No texto grego, a palavra utilizada é diáconos. Diáconos, daí vem o termo religioso, diácono. Diáconos não é um servir no sentido de prestar auxílio. Diáconos significa um servo atuante, um pregador até, né? Aquele que poderia fazer as primícias, as primeiras ações da eclesia. Então a gente percebe que nesse período já nascente, a Febe, mulher, era uma diáconos, ou seja, uns vão chamar de diaconisa, trazendo para a língua portuguesa, mas a palavra grega que está lá é diáconos. Quer dizer que Febe era mais do que uma portadora. Ela era uma das pregadoras.
era uma das que divulgavam o cristianismo. Então, Febe não foi somente a mão que pegou a carta e levou a Roma. A mão que pegou a carta, que recebeu a carta de Paulo, recebeu a incumbência, foi a Roma para testemunhar também. Então é interessante nós percebermos isso, né? Observando o texto, por isso eu digo que é importante, na medida do possível, nós termos a leitura no texto grego e buscarmos as variantes, inclusive até sugiro um livro interessante, né? Dicionário de termos teológicos, latim e grego, né? Acho interessante, acabei de comprar essa semana, não estou fazendo publicidade do livro, não é isso, é que eu gosto, quando eu gosto de uma obra, de um livro, eu sugiro, né? Então adquiri do Richard Miller, muito interessante, boas expressões, boa tradução, né? Então sugiro para quem gosta de buscar algumas, digamos, explicações mais detalhadas, é uma boa obra essa aí, né? Então, voltando, ele diz aqui que ela servia, ela era uma diaconisa, ela era um diáconos, né, da igreja de Cencreia, né? E ela vai vai a Roma a pedido de Paulo, e ali, e sobre ela, Paulo ainda diz: olha, peço que vocês a recebam no Senhor, quer dizer, a recebam com todas as características do grupo do cristão, da eclesia. Ele diz, como convém aos santos. Lembremos que a expressão que Paulo utiliza para tratar para se referir aos apóstolos, que nós vimos no estudo da semana passada, ele os chamava de santos. Então, quando ele aqui diz que para que a recebais no Senhor como convém aos santos, ele está dizendo, vocês também são apóstolos, né, no sentido genérico da palavra, ou seja, são discípulos, digamos que muito vinculados à ideia cristã, e ela, Febe, também. É isso que Paulo coloca, né? Então, muito interessante essa alusão de Paulo, e aí ele vai acrescentando, pedindo que a igreja de Roma a ajude naquilo que ela precisar e explicando. Porque ela, diz ele, porque tem sido protetora de muitos, de mim inclusive. Então aqui Paulo já deixa bem claro que Febe tinha um papel mais forte na eclesia de Corinto, na eclesia de Cencreia, né? No porto de Cencreia, na região de Cencreia, e diz que ela foi protetora dele, inclusive. Não é no sentido proteção de dar alimentos, guarida, não. Protetora no seu sentido amplo, de proteger, de auxiliar materialmente, economicamente. Então, interessante aqui, Paulo, no final da carta, fazer esse pedido. E depois, Paulo vem com uma sequência de saudações. Paulo vem citando diversas pessoas. E aí, pela citação de nomes, nós vamos observando a grande presença gentílica nesses nomes que ele cita, que são nomes gregos, romanos e poucos judaicos. Então, observemos, diz ele, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Priscila e Áquila. Priscila e Áquila, um casal que conviveu com Paulo em Corinto, eles ficavam em Roma, saíram de Roma no período claudiano, no período das perseguições de Cláudio, e foram a Corinto, conviveram com Paulo, seguiram com Paulo até Éfeso. Então eles tiveram uma vida muito próxima com Paulo. E inclusive
foi esse casal, Priscila e Áquila, que, digamos, instruiu Apolo, que foi um grande pregador. Apolo, nome romano, um grande pregador, que muitas vezes as pessoas ficavam dizendo que seguiam a Paulo, outras diziam, sigo a Apolo. E Paulo tomou cuidado para dizer que não há nem quem seja de Paulo, nem quem seja de Apolo. Todos têm que ser do Cristo, dizia ele. Então, Priscila e Áquila, ele deixa muito claro aqui que foi um casal importantíssimo no processo de divulgação do Evangelho. Ele diz, meus cooperadores em Cristo Jesus, sem os quais aos quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Porque sim, várias vezes eles se expuseram a perseguições e prisões para proteger o pensamento cristão e para proteger Paulo. E ele diz, isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Aqui ele não se refere à eclesia de Jerusalém, mas às eclesias todas que eram formadas em maioria pelos gentios. Porque Priscila e Áquila, romanos, deram essa proteção e depois voltaram para Roma. E quando Paulo estava preso em Roma, Priscila e Áquila já estavam em Roma. Então, importantíssimo esse casal, essas duas pessoas fundamentais no processo paulino de divulgação do Evangelho. E ele segue, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Ou seja, Priscila e Áquila desenvolviam o local de reunião daquela eclesia, era na sua própria casa. Era na casa deles. E aqui eu abro um parêntese. Eclesia, que foi traduzido como igreja, não significa grande volume, grande grupo de pessoas. Eclesia são pequenos grupos, altamente afinizados. O que nos mostra que a ideia do cristianismo eram eclesias espalhadas, pequenos grupos espalhados, comunicando-se, mas espalhados. A ideia não era uma grande célula ou uma grande igreja, eclesia, mas pequenas, muito pequenas eclesias. Aqui a Denise diz, tipo evangelho no lar, mais ou menos. O evangelho no lar convidando vizinhos, convidando pessoas, mostrando que não era o local que interessava. Reuniam-se na casa de Áquila e Priscila, como se reuniram em lugares abertos, sob árvores, depois no período de perseguição maior, nas catacumbas. E hoje nós vemos templos opulentos, templos enormes, que congregam, que reúnem milhares de pessoas, templos com capacidade para 5.000 pessoas, 8.000 pessoas, 10.000 pessoas. E lembrando que ali eram células, pequenas células, comungando-se e ali dialogando. A estrutura da eclesia não era um falando e todos escutando. Eram diálogos. Um falava, o outro falava, trocavam ideias, construíam raciocínios. E hoje muitas vezes vemos a opulência. Na casa deles, a Priscila e Áquila reuniam-se, sem pompa, sem luxo, mas com total amabilidade e senso de solidariedade. E nós vemos hoje a preocupação quantitativa, tentando
ter cada um o maior espaço, o maior templo possível. Quando deveríamos ter vários pequenos. Um grupo de 20 pessoas, 15, dialogando. Mas vejamos, vários grupos com 20, 15, 20 pessoas, conversando, dialogando. Mas a cidade é grande, então normalmente tem muita gente, sim, tudo bem. Mas não percamos o diálogo, não percamos a oportunidade da troca de ideias. É o que nós vemos aqui, deixando claro, né? Saudai igualmente a igreja, a eclesia, que se reúne na casa deles. Então, a eclesia, a igreja, não é uma instituição. É um grupo de pessoas. Não é um formalismo vazio. É um grupo de pessoas afinizadas, com os mesmos propósitos. Isso é uma eclesia. Essa é a ideia da eclesia. E segue Paulo dizendo, e aí ele vai continuar saudando as pessoas. Saudai meu querido Epênito, grego, Epênito, primícias da Ásia para Cristo. Falando do Epênito, que deve ter sido aquele que trabalhou muito pelas igrejas da Ásia. Quando falamos Ásia, entendamos hoje a chamada Ásia Menor. A Eurásia, para muitos. Então ele cumprimenta Epênito, veja, nome grego. Depois ele diz, saudai Maria, que muito trabalhou por vós, pelos romanos. Maria, não a mãe do Cristo. Aqui, Maria, mostrando mais uma vez a importância da ação das mulheres na divulgação do cristianismo. Veja o que ele diz, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. E aqui ele saúda mais um casal, saudai Andrônico e Júnias, né? Gregos, mais uma vez um nome grego. Maria, um nome hebraico, Miriam. Andrônico e Júnias, grego. Andrônico e Iunas, romano, casal greco-romano, é um casal, e ele até, pela intimidade entre eles, ele diz meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Aqui Paulo dizendo que esse casal, Andrônico e Júnias, se converteram antes dele, de Paulo, e que com ele ficaram presos na divulgação. Veja, Paulo saúda. Depois ele segue dizendo, saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Ampliato, grego. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, também chamado Estaques. Urbano, é o nome romano, estrutura romana. Segue, saudai Apeles, grego, aprovado em Cristo. Saudai-os das casas de Aristóbulo, grego. Saudai meu parente Herodião. Aqui já uma estrutura caminhando para a estrutura judaica, Herodião, da família de Herodes, da estrutura de Herodes, aqueles lá dos Agripas, do Antipas e etc. Saudai-os da casa de Narciso, que estão no Senhor, a estrutura romana. Saudai Trifena e Trifosa, estrutura grega, as quais são duas mulheres, presume-se irmãs, Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, grego o nome, Pérside. Vejam quantas mulheres são citadas aqui por Paulo, que também muito trabalhou no Senhor.
Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, grego, Rufo, romano. Saudai Assíncrito, grego. Flegonte, grego. Hermes, grego. Patrobas, grego. Hermas, grego. E os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, grego. Júlia, romano. Nereu, romano. E a sua irmã Olimpas, grego. E todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Aqui, veja, Paulo cita nomes, e nós vamos percebendo que os nomes citados, pouquíssimos de estrutura. As cachorrinhas soltaram um foguete aqui do lado, aí é a hora dos latidos, né? São as duas cachorrinhas netas, vamos dizer assim, né? Estão passando o fim de semana aqui comigo também. Deixa eu só falar aqui um pouquinho com ela. Cissa, dá uma acalmadazinha, por favor. Essa já é uma companheira do dia a dia aqui dos fins de semana. Estão as duas aqui, né? A Cissa e a Margozinha, né? Que estão aqui. A Margozinha que está deitada nos meus pés aqui, sobre os meus pés aqui, do lado, aliás. Mas voltemos. Aqui, Paulo, citando os nomes, dá para a gente perceber o quanto a estrutura gentílica se fazia presente. Com a exceção dos ligados à casa de Herodião, que tem uma estrutura mais judaica, os demais todos greco-romanos. E ali são eles que levavam o cristianismo. Por isso Paulo falava muito por eles, os defendia muito, porque todas essas igrejas, aqui citou a Ásia Menor, citou a estrutura de Corinto, citou a igreja de Roma, todos eram gentílicos, a importância dos gentílicos. Então Paulo faz essa citação muito tranquila, muito segura, saudando a todos eles, saudações pessoais. Depois segue Paulo trabalhando com as admoestações. Paulo nunca deixava de chamar a atenção para alguns aspectos importantes. Depois que ele faz as saudações, pede a recomendação à Febe, ele então diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Interessante essa admoestação de Paulo. Noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Importante isso, porque isso não é só a época de Paulo. Nós temos isso também hoje. Pessoas que pensam mais em si do que na própria crença que dizem professar. Pessoas que falam do Cristo querendo ser maior do que o próprio Cristo. Pessoas que se utilizam do nome do Cristo para enganar, buscando benefício próprio. Seja benefício pecuniário, econômico, seja benefício de imagem, e ali vão falando em nome do Cristo e vivendo longe do Cristo. A eclesia, esse grupo de pessoas, vive o ensino, sente o ensino, vibra no ensino.
falam dos ensinos, mas é uma fala que vem carregada de sentimentos. São pessoas que, embora estejamos no século XXI, emocionam-se como se na época do Cristo estivessem. É importante isso. Quantos discursos vazios nós escutamos? Quantas falas nós escutamos que mais mostram o orador do que o conteúdo? Volto a dizer o que eu já disse antes, várias vezes. Porque se volto a dizer o que eu já disse antes, mas eu quero dizer várias vezes dito antes. O orador sobe à tribuna e vem um currículo. Quase 5 minutos lendo o currículo do orador, como se isso significasse alguma coisa. Como se isso fosse atestado de vivência com o Cristo. Vemos oradores, pregadores, que cobram para falar de Jesus, que cobram para falar do Evangelho, esquecendo aquilo que o Cristo havia ensinado. Dai de graça o que de graça recebestes. Pessoas que estabelecem um preço para falar do Cristo. O Cristo que nada pediu para que as pessoas o ouvissem. E vemos isso hoje. Em todos os segmentos, uma busca de interesse pessoal. É o que Paulo está dizendo. Vejam, porque tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, ao seu ego. Com suaves palavras e lisonjas, engana o coração dos incautos. Então é importante nós percebermos a admoestação que Paulo faz aqui, no final da sua carta, lembrando aos romanos que a bondade não pode ser ingenuidade. E é preciso saber discernir bem. Saber discernir bem. Discernir. Porque muitos pensam em si e não no próprio Cristo. E falam do Cristo. Aqui não citarei nenhuma escola religiosa. Mas é preciso que observemos isso. E as dissensões que surgem por causa dessas opiniões pessoais. Quantas dissensões, quantas críticas. Eu muitas vezes vejo vídeos em que a pessoa podia estar falando algo sobre, mas está falando de alguém. Está falando sobre a doutrina que professa. Seja o cristianismo no sentido geral, com as suas diversas escolas, seja de outra religião, seja das escolas religiosas do cristianismo, o catolicismo, o protestantismo, e aqui utilizo para as igrejas históricas, as igrejas evangélicas. Em tese, as protestantes são evangélicas, mas nem todas as evangélicas são protestantes, e aí já vem pelo conhecimento histórico, não vamos entrar nesses méritos. As chamadas igrejas históricas, as pentecostais, as neopentecostais, seja no movimento espírita, digladiando, tomando minutos, se não horas, falando mal dos outros, em vez de apresentar a ideia do bem. Então, isso tudo gera dissensões. Tudo
tudo isso descende. E Paulo chama atenção. E aqui ele faz uma questão interessante, porque ele diz, olha, vocês são ainda ingênuos, diz ele assim, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Como que diz, vocês ainda são ingênuos, cuidado com essas falas dóceis, bonitas, mas que enganam, que buscam interesses pessoais. Depois segue Paulo. Aqui diz, saúda-vos. Saúda-vos. Aqui já percebe que quem está escrevendo não é Paulo. Senão ele colocaria o verbo na primeira pessoa. Saúdo-vos. Ele diz, saúda-vos. Ainda, né? Quer dizer, não é Paulo que está saudando, desculpa, não é escrevendo, saudando. Ele está ali levando a saudação de outros. Então ele diz, saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosíparo, meus parentes. Então aqui ele diz, olha, eu estou saudando vocês, mas aqui está ainda Timóteo, Lúcio, Jason e Sosíparo, saudando também. Timóteo, estrutura grega, Lúcio, romano, Jason, grego, Sosíparo, grego. E Paulo chama de meus parentes, ou seja, meus grandes amigos. E aqui, o escriba, não é o autor da carta, o escriba, Tércio, dizendo assim, romano, eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Ah, então a epístola não é de Paulo, é de Tércio? Não, a epístola é de Paulo. Paulo escreve, Paulo dita, Tércio escreve, é um escritor, um escriba, não no sentido do judaísmo, escritor. Então ele também, contagiado no bom sentido pelas saudações paulinas, ele não deixa de dar sua saudação. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos, aí vem ainda dizendo ele, saúda-vos Gaio, romano, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto, romano, quinto, quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Interessante isso. Veja, o reconhecimento das pessoas que trabalhavam pela igreja nascente. A Denise aqui faz uma pergunta, Simão, qual a carta escrita por Lucas ditada por Paulo? Nenhuma. Sabidamente nenhuma. Né? Lucas, ele escreve o seu evangelho e escreve o Atos dos Apóstolos. E as informações que Lucas coloca, boa parte delas veio de Paulo. Então, Paulo foi uma das fontes utilizadas por Lucas para escrever o seu evangelho e escrever o Atos dos Apóstolos. Que para muitos, exegetas, o Ato dos Apóstolos seria o Evangelho de Lucas 2, né? Porque ambos, o Evangelho e Atos, são dirigidos a Teófilo. No Paulo, inclusive Lucas, no seu Evangelho, já logo no preâmbulo, ele saúda Teófilo e diz que a seu pedido está informando, né? Está narrando os acontecimentos. Então Lucas ele pesquisou sobre os acontecimentos, mais do que os outros três evangelistas, pesquisou. Marcos, um evangelho que veio a partir de Pedro, das lembranças de Pedro, memórias de Pedro, e João, uma vivência, Mateus, em tese, uma vivência. Então, Lucas ele foi um grande pesquisador
buscou informações com Pedro, informações com Paulo, informações com Maria, os outros evangelhos que já estavam escritos, à exceção de João. O de Marcos e de Mateus já estavam escritos, então ele se baseou ali nesses evangelhos, e muito com Paulo, muito com Paulo. Ele acompanhou Paulo a Roma, e ali muito escreveu, e por isso que muitos exegetas até dizem que o livro Atos dos Apóstolos deveria se chamar Atos de Pedro e Paulo, porque narra muito mais sobre os dois, salvo engano, ali até o capítulo 10, salvo engano, vem muito sobre Pedro, depois só sobre Paulo, né? Então, por que isso? Porque Lucas acompanhava muito a Paulo, né? E aí encerra, né, digamos, a carta aos Romanos com uma doxologia. Doxologia, óbvio, é um termo exegético utilizado para entender esse encerramento da carta. No sentido filosófico, doxologia seria uma fala, uma apresentação de forma superficial das coisas, né? Valendo-se do senso comum algumas vezes. Não? Em filosofia, por exemplo, se dissermos o sol nasce, o sol se põe, é um argumento doxológico, né? Por quê? Porque, na verdade, o sol não nasce, o sol não se põe, a Terra é que gira. Então, a despeito do que nos trouxe Nicolau Copérnico, nós continuamos a dizer que o sol nasce, o sol se põe. Embora ele não nasce e não se ponha, é o movimento de rotação da Terra, a gente utiliza esse termo. Então, em filosofia, isso é um argumento doxológico, né? Agora, em termos exegéticos, doxologia já seria saudações de bênçãos, né? No sentido religioso, no sentido no sentido exegético, seria uma exaltação, né? Seria glória a Deus, Deus o abençoe, né? Fica aqui a bênção maior. Então é uma ideia de fala, né? De logos, da fala de bênção. Então aqui por isso que a exegese coloca doxologia. A Cleozenis escreve aqui: no filme de Paulo, mostra Lucas escrevendo enquanto Paulo falava, enquanto estava preso. Sim, escrevendo as memórias de Paulo, né? Não cartas de Paulo. E um outro ponto que eu gosto sempre de deixar claro: filmes, romances escritos, eles não são biográficos. O estilo romance, o estilo filme, sempre terá elementos ficcionais, sempre terá. Não quer dizer que no filme, por exemplo, Lucas dá um jeito lá e convence os guardas para entrar na prisão. Não quer dizer que isso aconteceu dessa forma. É a forma que o autor encontrou para dar uma ênfase àquela questão. Pode ser que não entraram, Lucas nunca tenha entrado na cela onde Paulo estava, no período que ele estava encarcerado. Porque temos que nos lembrar que Paulo, ele ficou preso domiciliar por muito tempo. E era permitido ele receber, inclusive ele pregava na sua casa, na prisão domiciliar, ele pregava. E muitas ali cartas ele escreve. E ele ali, inclusive, saúda Timóteo. Lucas estava com Paulo e ele manda na carta a Timóteo, Paulo diz: só Lucas está comigo. Então, sim, Lucas acompanhou Paulo. Agora, não nos atenhamos a filmes e nem a livros romanceados, como se fossem verdades, nem contrariando e nem defendendo as verdades. São estruturas literárias. Mesmo os romances espíritas, sim, mesmo os romances espíritas, senão não chamariam romances. Romance é um estilo literário que une, a partir de fatos, une o elemento ficcional. Então os romances não são biografias, romances não são histórias, romances são ficções a partir de fatos reais. O fundo é real,
os detalhes do romance, os detalhes do filme são criações para dar sabor ao fato. Porque senão seria uma narrativa e não um romance. Isso são chamados estilos literários. Então não quer dizer que todos os diálogos que estão num romance, inclusive mediúnico, todos os diálogos aconteceram daquele jeito. Não, não. Por quê? Porque é a estrutura do romance, permite a licença poética. Permite uma licença poética, inclusive colocando palavras no personagem que ele nunca as proferiu. É a licença poética. Colocando pessoas, outros personagens que não existiram, mas que são importantes para fazer aquilo que a gente chama de escada, para fazer a escada do assunto, porque senão não há como criar conexões. O exemplo que nós temos é o filme sobre Chico, em que lá no Pinga Fogo, que aconteceu, o diretor do programa, com a esposa, tinha ali uma situação do filho que havia morrido, falecido por uma bala disparada por um amigo. E o filme mostra que era o filho do diretor do casal, né, em que o homem era o diretor do programa. E o filme desenvolve-se ali em volta do Pinga Fogo, em volta disso. Só que, na prática, na realidade, isso aconteceu. Sim, veio uma carta da pessoa que havia falecido, dizendo que a arma disparou acidentalmente, tudo certo. Só que não era filho do diretor do programa. Era filho de outro casal. Mas que no filme era interessante que fosse filho do diretor do programa, para que desse liga, para que desse a escada, para que o filme pudesse girar em torno do Pinga Fogo. Porque senão seria a reprodução do Pinga Fogo, pura e simplesmente. Não teria a licença poética. Então, por licença poética, foi transferido para o casal o diretor do programa, o fato real que aconteceu com outro casal e não com o diretor do programa. Agora, isso está errado? Não. Isso é a licença poética permitida nas estruturas literárias, seja livro, seja romance, seja filme. Então é importante a gente perceber isso e termos essa percepção que não estamos assistindo ou lendo o fato real. Estamos tendo o fato real como um fundo para a licença poética acontecer. Então é isso. Agora, veja, eu disse a vocês, Lucas escreve o Atos sobre a narrativa de Paulo. E no Atos temos a prisão de Paulo. Então Lucas sim esteve com Paulo. O que eu quero dizer é que não necessariamente igual o filme mostra, porque o filme é carregado de licença poética. Então, não assistamos a filmes como se eles fossem a reprodução da realidade. Eles são a reprodução do fundo, mas com as licenças poéticas. Como a série The Chosen, que faz muito sucesso e é uma belíssima série. Mas não quer dizer que tudo que está ali é o que aconteceu, da forma que aconteceu. Muitos personagens aparecem na série que não existiram personagens, mas que eram interessantes para dar sabor à narrativa, porque senão seria uma história factual com desconexões. Então, muitas vezes, por exemplo, nós não temos nenhum lugar que fala como Jesus saiu da Galileia para a Judéia, como é que foi andando a viagem, onde ele parou, como é que ele dormiu, como é que ele descansou. Isso tudo a licença poética permite. E ali vai se colocando, né? Então, é importante termos os romances, termos os filmes, mas que os leiamos e os assistamos com o olhar de quem lê uma estrutura literária e não um relato factual. É só essa observação que eu deixo, né?
ver se tem mais um comentário. O livro Paulo Estevam faz a pergunta, sim, o livro Paulo Estevam é um romance. É um romance que tem o fundo corretíssimo. Não quer dizer que tudo do jeito que está ali, ipsis verbis, foi o fato. O que não se perde é a essência. A essência ali sempre está colocada. A essência precisa estar sempre colocada. Né? Então, é um belíssimo livro, mas ele não é fonte historiográfica absoluta. Ele é fonte historiográfica relativa ao gênero chamado romance. Verdadeiro, mas não é factual. É importante entendermos isso. Depois não venham dizer que eu disse que o livro não é verdadeiro. O livro é verdadeiro. Toda a estrutura de romance baseada em fatos reais traz um elemento verdadeiro, porém não factual. Então, a essência, o fundo é verdadeiro. Mas existem pequenos pontos que são elos, que são elementos para que possa fazer as conexões entre os personagens que estão distantes. Vou dar um exemplo. Filme Nosso Lar. Emmanuel está lá no filme Nosso Lar. No filme, está lá em Nosso Lar. Inclusive conversando, recebendo pessoas. Isso é uma licença poética, porque no livro não fala isso. Mas como ele foi o prefaciador do livro, então ele foi colocado no filme como uma pessoa vivente ali naturalmente. Isso está errado? Não. Isso é licença poética. E altamente importante e necessária. Uma homenagem a Emmanuel, e ali o fato de ele entrar na estrutura do filme não prejudica a estrutura do livro. Porque o que ali foi colocado, em nenhum momento ele atuou nos fatos narrados no livro. Foram acréscimos literários, licença poética para o filme. Perfeito. Perfeito. E torço para termos um filme baseado no livro Paulo Estevam. Torço. Né? Mas talvez não tenhamos tão cedo. Mas torço para termos. Porque a narrativa trazida pelo livro Paulo Estevam, ela é profunda, altamente reflexiva, verdadeira, não necessariamente factual, mas verdadeira, e traz grandes preenchimentos de lacunas que estão nas cartas de Paulo, as lacunas, e no Atos dos Apóstolos. E o filme o livro Paulo Estevam vem cobrindo isso. Né? Então é muito importante, muito esse livro Paulo Estevam, que eu volto a dizer, é uma fonte histórica relativa, ou seja, relativa ao gênero literário chamado romance, mas é uma fonte histórica não absoluta, mas é uma fonte histórica relativa. O que é fonte histórica absoluta? A narrativa textual. Ela não tem espaço para o subjetivismo do narrador. E quando dizemos fonte relativa, é que houve espaço para subjetivismo do narrador. Isso é termo da historiografia, não é invenção. Né? Seguindo, ver se tem mais alguma pergunta. Tá. Obrigado pelos cumprimentos. Aqui, Denise diz, na série da Record, Paulo é apaixonado pela Gabriela, que é filha de Gamaliel, imagina. Olha, desculpe, eu não tenho muito o que falar da série, porque eu não assisti na Record, né? Eu não assisti. Então, com todo respeito, eu não conheço, né? Não vi a série, não posso dizer. Mas, mais uma vez, licença poética. Mais uma vez, licença poética. Né? Pode colocar Paulo apaixonado por várias outras pessoas, né? Pode colocar Paulo apaixonado por ninguém. Né? Veja, licença poética. Né? E são muito úteis esses filmes ou essas séries, quando não deturpam o conteúdo.
a licença poética não pode prejudicar a essência do conteúdo. Se assim o fizer, não é licença poética, é obra eminentemente ficcional e muitas vezes falaciosa, né? Não estou dizendo em relação à série, porque eu não assisti, então nada posso dizer a respeito da série, né? A Denise, é história na ficção. Eu não diria história na ficção, eu diria o gênero romance, porque romance é um gênero literário. Como nós temos crônica, fato, biografia, fugiu os termos. O romance é um gênero, né? É um gênero. Contos, né? Crônicas, contos, são gêneros. Cada um com a sua característica. Ela diz aqui, como Mateus sendo autista, ela se refere à série do The Chosen. Sim, é uma licença poética também, né? Aqui interessante a pergunta. Então, como os romances podem ser analisados, como saber quando é licença poética? Eu volto a dizer, os romances baseados em fatos reais, como o caso Emmanuel, eles não deturpam o sentido. Não deturpam o sentido. Então, não há ali que nos preocuparmos o que é a licença, né? É perceber que o sentido do fato está mantido. Por isso que eu falo, são verdadeiros, mas não necessariamente factuais. Não necessariamente factuais, tá? Então não há invenção, há preenchimento de lacunas, que são as licenças poéticas, para dar sabor ao que está acontecendo, né? É como se fosse escrever, por exemplo, sei lá, um romance biográfico. Vai contar a vida daquela pessoa, porém entrecortada por elementos de licença poética para dar sabor àquela narrativa. Senão será pura e simplesmente uma biografia. Nasceu em tal data, na cidade tal, teve tanto, fez isso, formou naquilo, vira um currículo. Agora, a estrutura romance dá sabor ao currículo, dá sabor aos feitos, né? Desenha-se uma cena, né? E também deixo aqui uma observação. Por exemplo, quando lemos Humberto de Campos, quando lemos Dona Amélia Rodrigues, é muito comum encontrarmos nos contos e crônicas dizendo assim, seguindo, e Emmanuel também, segundo as tradições do mundo espiritual, segundo as tradições, conta-se que, veja, é mentira? Não, é verdadeiro, mas está calçado nas tradições. Então, é muito tranquilo isso, muito sereno, né? Então, romances de Emmanuel, há 2000 anos, Ave Cristo, Renúncia, né? Paulo Estevão, perfeitos, né? São narrativas que respeitam a verdade dos fatos, mas trazem, para serem romance, trazem as licenças poéticas necessárias para o sabor do conteúdo, porque senão ninguém leria, né, saboreando o conteúdo. A descrição, por exemplo, de uma paisagem, Dona Amélia Rodrigues adora fazer isso, a descrição de uma paisagem é a visão do escritor daquela paisagem, né? Aquela paisagem descrita com detalhes. Outros vão descrever a paisagem e dizer, olha, havia uma estrada de chão batido. Outro diria uma estrada, né, natural, de chão batido, porém com lances de pequenos grãos de terra, né, que levantava leve poeira quando tocado o chão pela brisa. Veja, descrição subjetiva de acordo com o sentimento de quem escreve. Isso é um processo de licença poética. Não quer dizer que naquela hora o vento passou e levantou. Não, mas criou-se aquela cena. Prejudica o conteúdo? Não. Prejudica a essência? Não. Inventa algo que possa deturpar? Não. É isso, nesse sentido. Gil Brandão diz licença poética, nunca ouvi falar. Isso é muito comum na literatura, viu, Gil Brandão? É muito comum mesmo, né? E até quando não é, né, licença poética, até quando é deturpação, as pessoas falam, não, mas isso é licença poética.
Né? Em música nós temos muita licença poética, música que retratam, por exemplo, fatos, né? Me lembro de uma delas que, né, Zé Ramalho cantava, a Melinha, né? Dizia, numa luta entre gregos e troianos, né? Falando de Helena, ou seja, a letra da música não tem que reprisar o que está escrito na obra de Homero, por exemplo, né? Ele não tem que escrever, a letra não tem que ser igualzinho, não, há uma licença poética, né? Então lá ele conta uma certa história, né? Em que narra a presença das mulheres, né? Então ele narra a presença de Helena, né? Cita lá que ela era esposa de Menelau e vem lá aquela estrutura de Homero, né, contando a história de Troia, né, na Ilíada, e depois pega um pedacinho da Odisseia falando de Aquiles e assim vai, né, e Penélope. Então veja, são licenças poéticas. A música tem muito disso. Na música tem muita licença poética. E aí vai, né? Ela soa estranha essas licenças poéticas. Elas sempre soarão estranhas se forem olhadas como fato, mas se forem olhadas como gênero, é plenamente aceitável, nossa, plenamente aceitável. Deixa eu ver se tem mais alguma observação aqui. Ele está falando das séries, né? Aí o Fernando pergunta assim, uma dúvida, as outras cartas de Paulo têm fundamento baseado na primeira carta aos Romanos? Não. E há inclusive cartas que hoje, Fernando, a exegese entende que não é paulina. Por exemplo, a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus hoje, a exegese que eu chamaria majoritária, entende que não é de Paulo. A carta de Paulo aos Hebreus não seria de Paulo. Questiona-se a carta de Paulo aos Efésios. Questiona-se, né? Então, mas isso tudo, digamos, são situações que não são consenso. Embora a carta aos Hebreus, a grande maioria entende que não seria de Paulo, não seria. Baseado na característica da própria escrita, característica literária, nas formas, na construção das frases, no conteúdo tratado, baseado nisso, a exegese, hoje a grande maioria, entende que é uma carta que não teria sido escrita por Paulo. E a carta aos Efésios questiona-se se sim ou não, e assim outras, né? Então, eu diria que Paulo escrevia, de fato, né, as cartas voltadas para as necessidades daquele povo ao qual ele se dirigia. Aqui a Denise cita, né, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, né, tem essa frase, segundo as tradições do mundo espiritual, sim, Humberto de Campos ele tem essa característica, né? É um contista, ou seja, ele escreve contos, ele escreve crônicas, então ele é contista, cronista e em grande maioria. Por isso as suas falas, por exemplo, o livro Contos e Apólogos, Cartas Icônicas, o próprio Boa Nova, são características de um contista cronista, né? E o conto tem um estilo literário para ele, por isso ele é chamado conto, e a crônica também é um estilo literário que traz características. Aquelas características presentes nós dizemos, isso é uma crônica. Aquelas características presentes nós dizemos, isso é um conto. Aquelas características presentes dizemos, é um romance. E assim vai, por causa das características. Então isso são as escolas, digamos, da literatura, né, que vai trazendo vão trazendo essas questões. Então não sou eu a dizer, isso aqui é assim, não. O estilo é que caracteriza, né? Então artigo de opinião é diferente de um artigo científico.
pesquisa qualitativa é diferente de pesquisa quantitativa. Então, isso faz parte da classificação literária. Não sou eu que estou dizendo, é a classificação literária que tem. Então eu vou dizer, olha, isso aqui é um conto ou é uma crônica? Depende, qual a característica do texto? Ah, não, isso aqui é uma crônica, não, isso aqui é um conto. Ah, isso aqui, esse livro, ele é um livro de opinião, ele é um livro de romance? Ah, não, é um romance. Isso aqui é um drama? Não, é um drama. O que é drama? Ah, drama tem essas características. Ah, esse filme, por que era chamado drama? Ah, porque mostra sofrimento. Não, drama não é sinal de sofrimento. Drama é um estilo em que há diálogos, em que os fatos acontecem a partir dos diálogos entre as pessoas, há interação e etc. Né? Então nós temos, na grande maioria, dentro dos romances, os dramas. Então são estilos literários. Né? É isso. Então, encerrando aqui a doxologia, Paulo diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardada em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo por séculos dos séculos. Amém. Né? Seculum seculore, né? Na linguagem latina. E aí vem essa doxologia, a exegese, boa parte dela entende que ela foi colocada depois, que ela não seria de Paulo. Né? Muitos dizem isso. Até lerei aqui a nota de rodapé, que está aqui nessa Bíblia de Estudos. Veja. A autenticidade dessa doxologia final é questionada por muitos estudiosos em face de seu comprimento, tamanho, do seu comprimento, de sua ênfase sobre o mistério e de sua história textual. Encontra-se em diferentes pontos da epístola, a letra aqui é pequenininha, eu estou sem óculos, completamente omitida em vários manuscritos antigos. Todavia, o cumprimento dessa doxologia é até certo ponto apropriado, vindo no fim de uma epístola como a aos Romanos. Seus temas levam a adequada conclusão, muito daquilo que já tinha sido dito. Em particular, Paulo chama atenção para o seu próprio ensino no Evangelho. E aí cita aqui diversos pontos. Então veja, a própria nota de rodapé diz que essa doxologia, ou seja, o versículo 25 ao versículo 27 do capítulo 16, não é aceita por todos como sendo autoria paulina. Baseada em quê? No estilo dela. Normalmente, doxologia é uma frase, duas frases. E aqui é um texto maior. Então percebam que é natural essas diferenças de opiniões, que é muito natural isso, e que não há concórdia, nem sempre há concórdia, que há diferenças nas escolas interpretativas. Então, no seio das religiões, muitas escolas interpretativas acontecem, muitas linhas de interpretação acontecem, e algumas vezes discutindo por palavras, por frases, por interpretação de frases, por neologismos, por morfologia das palavras, outras vezes pela sintase, outras vezes pela etimologia, outras vezes pela semântica. E são discussões que não levam a lugar nenhum. Né? São discussões que se transformam numa ponte que liga nada com coisa nenhuma. Ou seja, são estéreis. E acontece. Né? No meio espírita, né? Mais ainda, sou espírita, todos sabem disso, eu acho questão de dizer isso, e vejo muitas vezes no movimento espírita discussões, mas discussões ferrenhas, por nada, por uma questão semântica, por uma questão doxológica, por uma questão etimológica, por uma questão epistemológica, por uma questão de sintase de frases, outras por questões, digamos, de puro e simples subjetivismo. Eu já vi discussões homéricas por causa da própria palavra espiritismo, pessoas discutindo a sua estrutura morfológica e com discussões, enquanto deveríamos estar conversando sobre aquilo que só ergue as pessoas, aquilo que faz bem às pessoas, que possa contribuir para o crescimento das pessoas,
ficamos nos perdendo nos fermentos dos fariseus, né? Tudo que eu aqui falei está sempre sujeito a correções. Se eu estiver errado aqui em alguma coisa que eu disse, eu vou me retratar assim que souber que eu cometi o erro, digamos, interpretativo, ou erro, digamos, também epistemológico, ou seja, de base de conhecimento. Não sou sabedor das coisas, de muitas, da maioria eu não sei, e eu evito falar daquilo que eu não sei. E aquilo que eu falo também está sujeito a erros, porque é a minha forma interpretativa, que não quer dizer que esteja correta, né? E já por algumas vezes, pessoas me corrigiram e eu me retratei, porque eu havia me enganado em algum conceito. Talvez não, por falta de um conhecimento mais específico de determinado assunto. E eu fui aprendendo tanto com isso, que muitas vezes eu sou convidado a fazer palestras e me passam temas e eu me sinto lisonjeado pelo convite, mas digo que não posso atender porque aqueles determinados temas, sobre eles eu não tenho estrutura de conhecimento para poder falar sobre eles. Principalmente quando me pedem temas, por exemplo, da área médica. Eu não sou médico. Simão, você podia falar sobre depressão. Quem sou eu para falar sobre depressão? Eu não sou da área. Eu não sou da área da psicologia, da psiquiatria, da medicina, da saúde mental, da saúde emocional, eu não sou dessa área. Então, tudo que eu disser ali será reprodução, muitas vezes, sem fundamentação teórica para isso. Então, eu estou me referindo ao meio espírita, eu vejo muitos palestrantes que falam sobre todos os assuntos. Ninguém é especialista em generalidade. Ninguém é especialista generalista. Então não dá para falar sobre todos os assuntos. E eu agradeço o convite e falo, olha, sobre esse assunto eu não poderia abordar, senão um ligeiro comentário, mas um ligeiro comentário não é conteúdo para palestra, é um ligeiro comentário, né? Então, muitas vezes me pedem para falar sobre temas sobre os quais eu não tenho fundamentação teórica suficiente para sustentar uma palestra, porque é muito sério fazer palestra. É muito sério você levar um conteúdo e deturpar um conteúdo, mesmo que de boa fé, mas deturpa. Então, não é sobre todos os temas que me convidam que eu falo. Por quê? Por uma coisa simples, não tenho conhecimento sobre todos os assuntos, mal sobre alguns. Na minha área de atuação, na minha área de conhecimento, falo, mesmo assim, com ressalvas. Mesmo assim, com ressalvas, né? Muitas coisas que eram tidas como corretas, verdadeiras há um tempo, a historiografia evoluiu e mostrou que não eram. Então, são conceitos novos que devemos ter, né? Então é isso, é só um parêntese, né? Que eu vejo muito isso, né? Eu vejo a pessoa fala de tudo, né? Sobre todos os assuntos. E veja, uma palestra de 60 minutos sobre um assunto que não conhecemos profundamente é um risco sem tamanho de deturpar o conteúdo ou de ser incipiente, de chegar lá e falar e não dizer nada. E aí, então, é melhor nada falar, né? Então, é assim que eu penso. Não é sobre todos os temas que me convidam que eu consigo falar, né? Ok? Encerramos aqui a carta de Paulo. Vi aqui uma sugestão para que criássemos um momento, um estudo para a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos analisar, eu vou verificar, eu vou olhar se é interessante. Não é interessante, sim, não há dúvida, será. Se é pertinente iniciar esse estudo da carta de Paulo aos Coríntios, pelo menos a primeira carta. Fica aqui meu agradecimento, né, por esse tempo de estudos, foram 22 encontros que nós tivemos para estudar a carta de Paulo aos Romanos. E se a gente vier estudar outra carta, eu ponho aí o convite para vocês seguirem, né? Fiquem com Deus, um bom fim de semana, um bom domingo, que Deus nos abençoe a todos.